Então, mais uma vez, bom dia. E hoje a nossa live eu vou falar para você sobre Duty of Care e Choice and Control. E também vou entrar em um termo que se chama Dignity of Risk. Bom, isso é algo que é algo super importante dentro do nosso contexto, né, de support working, dentro da nossa área aí que trabalha com vidas. E é algo que muitas vezes a gente nem pensa, tá? A gente é meio que algo que vai acontecendo automaticamente. Mas a gente não sabendo exatamente o que acaba cometendo erros, fazendo coisas que pela lei não estão corretas, mas muitas vezes a gente não sabe que tá fazendo errado, mas por não saber que existem esses conceitos. E aí eu vejo muitas pessoas que querem ser support workers, e isso foi um dos motivos que me motivou a estar aqui, abrir essa minha conta aqui no Instagram e começar a falar da minha experiência, e aí foi criando uma proporção maior, assim, e eu tô aqui sempre trazendo conteúdo, é porque as pessoas, elas sempre me perguntavam, e eu vejo em grupos isso todos os dias, o que eu preciso para ser uma support worker? E aí a pessoa fala, e outras pessoas respondem, né, querendo ajudar, no intuito de ajudar, só precisa fazer o CPR, só precisa fazer o Blue Card, o Yellow Card e tentar trabalho. Mas a gente esquece que existem vários conceitos aí que são muito importantes, porque de novo, estamos lidando com vidas. Não é só ir lá e ajudar a Dona Maria a limpar a casa. Às vezes até pode ser, né? Às vezes o trabalho é domestic assistance, mas mesmo assim, no momento que a gente entra na casa dessa pessoa, a gente tem o nosso duty of care, que no caso é a nossa responsabilidade legal sobre aquela pessoa, né? A gente tem uma responsabilidade no momento que a gente entra na casa daquela pessoa, a gente tem responsabilidade. Ou na casa, ou no momento que aquela pessoa entra no nosso carro, temos responsabilidades com aquela pessoa. E aí é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Os conceitos e tudo que eu falo aqui, muitas coisas são meio que vai no automático, né? É common sense, né, que a gente fala. Tudo a gente vai fazendo porque é a vida, né? Mas tem coisas que a gente tem que prestar mais atenção, porque se a gente não entender, a gente pode ter sérios problemas, até problemas legais, assim, no sentido de ser, né, irmos pra corte, digamos assim, ter problemas legais aqui na Austrália, né? Então, assim, eu vou explicar o que é um, o que é outro, pra gente conseguir entender como é que a gente junta os dois, tá? Bom, o duty of care nada mais é que a nossa responsabilidade legal sobre aquela pessoa. Então, é igual, né, quando eu tenho meu filho, né, quando a gente é mãe, a gente tem o nosso duty of care de cuidar daquela criança. É a nossa responsabilidade que aquela criança esteja bem, seja uma criança saudável, que ela não vá, né, pular da janela aqui, cair lá embaixo. A gente tem que ter, é legal, né? A gente tem esse cuidado, essa responsabilidade legal sobre aquela pessoa, sobre aquela criança. Bom, e aí, o que acontece? E aí vou dar exemplo assim de mãe, porque é algo que eu me relaciono. Muitas vezes a gente quer antecipar os riscos daquela criança, né? Então a gente tem que cuidar do que ela tá fazendo, e isso já é meio que um instinto, né? Só que a gente tem que entender também que a gente não pode querer proteger essa criança de tudo, né? A gente tem que entender que eles vão cair e tudo bem, e eles têm que saber, eles têm que aprender. Quando eles ficarem maior, por exemplo, eu tô dando exemplos aqui meio aleatórios, mas vai fazer sentido, tá? A ensinar essa criança, né, quando for mais velha, talvez a pegar um transporte público. A gente como mãe vai olhar ao redor e vai pensar, meu Deus, só tem risco, né? Essa criança o tempo todo vai estar passando risco quando tá nesse ambiente. E, na verdade, a gente tem que ensinar aquela criança, aquele adolescente, pré-adolescente a fazer aquilo e tomar, né, take the risks, né? Eles têm que entender que vai ter riscos e eles têm que prestar atenção e entender tudo o que tá acontecendo pra, enfim, no resto da vida entender que, né, que a vida não é tão fácil e que eles vão ter risco. E eles têm que ter essa noção e saber como lidar com isso. Não é diferente do duty of care, porque a gente tem nosso duty of care sobre aquela pessoa, só que tudo que a gente faz na vida tem riscos, né, gente? Cozinhar tem risco, né? Imagina um idoso de 90 anos cozinhar, ou uma pessoa que tem tem limitação física, né? Até mesmo mental. Tudo tem risco. Aqueles idosos, né, que a gente vê aqui na Austrália, muito, né? Na scooterzinha deles, né? Electric scooter, que eles chamam, que é, né, as motinhas lá deles, eles andam por tudo. Quanto risco tem naquilo ali? Meu Deus, se a gente for parar pra pensar, né? Porque a visão deles já não é mais aguçada, a audição deles. Então,
Existem muitos riscos aí. Mas é o jeito que eles decidem seguir com a vida deles, né? E que ótimo, porque eles têm autonomia. Imagina se não fosse isso, como é que eles sairiam de casa? Aquelas pessoas que ainda podem, né? Como que aquela pessoa vai sair de casa? Então, tudo na nossa vida tem risco. Eles têm que cozinhar, muitas vezes eles têm que cozinhar pra eles mesmos. Tem muito risco aí, né? A gente tem que... Mas é o direito deles fazer aquilo. Então, o duty of care é a nossa responsabilidade sobre aquela pessoa, tá? De ter certeza que ela tá bem, que a gente, na casa daquela pessoa, ou, enfim, né? No ambiente que a gente tá com aquela pessoa, a gente tem que ter certeza que aquela pessoa tá, né? Não tá sofrendo nenhum tipo de abuso, que ela tá, enfim, vivendo uma vida razoavelmente saudável, né? No sentido de que aquela pessoa tá bem. Bom, então, só que aí entra o choice and control e o dignity of risk. O choice and control nada mais é a pessoa toma suas decisões, tá? Ela controla suas decisões, desculpa. Então, ela toma suas decisões controladas, digamos assim, se a gente fosse traduzir, né? Então, a pessoa sabe que ela cozinhar, ela tem riscos, mas é o direito dela, ela tem que cozinhar, ela quer cozinhar. E tá tudo bem. E aí, eu não posso querer, porque eu tenho duty of care, ficar, não, a senhora não pode cozinhar, que a senhora pode se queimar, por exemplo. Não, ela pode cozinhar sim, ela deve cozinhar, tomando os cuidados necessários. Então, o meu trabalho lá é alertá-la, né? Ó, cuidado que o fogão tá quente. Cuidado aqui que a senhora não pode esquecer de desligar o fogão quando acaba. Ó, cuidado que o pano de prato tá aqui perto. Então, nosso duty of care tá ali. A gente tá mostrando os riscos que pode ter para aquela pessoa. Porém, ela tem o controle da decisão. Ela tem que controlar, né? Ela tem esse controle de decidir o que ela quer fazer, tá? E aí, de novo, a gente volta no conceito que eu falo sempre, que é o personal-centered care. A pessoa é o centro das decisões todas, tá? Então, se ela quer fazer e não vai causar algum risco de morte para ela, eminente, então ela pode sim fazer aquilo que ela quer, tá? E aí, quando que o nosso duty of care toma conta, assim? Quando que o nosso duty of care, a gente tem que fazer algo sobre, né, sobre a ação que aquela pessoa tá fazendo. É quando a gente percebe que pode causar morte, ou então a gente percebe que aquela pessoa, aquela ação que ela tá tomando pode ser uma desabilidade permanente nela, tá? Ou quando a gente sabe que aquela pessoa não tem capacidade mental de tomar aquela decisão. Aí a gente tem que entrar com o nosso duty of care e aí a gente tem que tomar ações. Quando a gente percebe que aquela ação que ela vai fazer ela fala muito em suicídio, por exemplo, tá? O nosso duty of care, né, tem que vir à frente. E então a gente tem que tomar alguma ação. E aí vai ser pela policy da sua empresa, né? Você tem que ver como que funciona na sua empresa, mas normalmente a gente vai contatar nosso supervisor e a gente tem que tomar ações. Obviamente, se for algo que tá acontecendo na nossa frente, a gente tem que, né, daí entra a polícia, a ambulância, enfim. Aí a gente tem que ter esse senso comum, né, esse senso aí de pensar, entender qual é o nosso passo, o que a gente tem que fazer para parar aquela pessoa de tomar aquela ação. Mas se não for causar morte, deficiência, ou se essa pessoa tem a capacidade mental de tomar aquela decisão, tudo o resto é a escolha dela. Tudo o resto ela escolhe. A gente não tá lá para proteger aquela pessoa dela mesma, a gente tá lá para proteger ela de nós e de outras pessoas ao redor dela. Esse conceito, né, o duty of care, ele começou a ser implementado e tá na lei quando se entendeu que pessoas estavam sendo idosos ou pessoas com deficiência estavam sendo abusadas pelos seus cuidadores. Então, isso veio para proteger eles de nós e das pessoas que estão à volta, e não das escolhas que elas fazem. Normalmente, se a pessoa não tem alguma limitação mental, ela sabe que os riscos, as escolhas que ela vai tomar, tem riscos, né, no caso. Então, aí entra o dignity of risk. Se eu for traduzir, é dignidade de risco, né? Então, a pessoa sabe, e isso eu tenho vários casos assim, a pessoa sabe que se ela beber, ela vai ter problemas. Tá? Ela vai ter problemas, né, de saúde no futuro. Eu tenho muitas clientes que são alcoólatras, muitas. E eu não posso dizer, a senhora não pode beber porque a senhora vai morrer de cirrose. Eu não posso, né? Porque isso é algo que é a escolha dela. Ela tem já maior de idade, ela já entende os riscos. Ela tem a dignidade, que se traduzir fica estranho, né? Mas o dignity of risk, ele tá aí pra que a pessoa ela tenha a dignidade de fazer as escolhas, de tomar os riscos que ela quiser.
Então, por isso que ela pode escolher, ela tem choice and control, ela tem o controle de fazer as escolhas que ela quer. E aí, de novo, o nosso duty of care só entra em ação, de novo, quando aquela ação no momento que ela tá fazendo pode causar morte, pode causar deficiência, ou ela não tem essa capacidade mental de entender, tá? A gente sabe que beber, né, se a pessoa bebe constantemente, pode causar a morte, mas não é algo que é com o tempo que acontece, infelizmente, né, mas pode acontecer. Mas ela tem essa escolha, esse direito de escolher beber. Então, por exemplo, eu tinha uma cliente que eu atendia ela 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e e ela basicamente não saía do quarto, mas ela podia sair do quarto, ela caminhava, ela tinha, né, era uma pessoa fisicamente, ela tinha suas limitações, mas ela podia caminhar, ela tinha uns 75 anos mais ou menos, super nova assim, né, porque hoje em dia 75 anos a pessoa tá aí, tem gente até que tá trabalhando ainda, né, nessa idade. E ela basicamente vivia no quarto dela, com uma garrafa de vinho do lado dela e, se eu não me engano, eram 15 ou 20 cigarros que ela fumava por dia. Gente, a vida dela, desde os 14 anos, ela fuma e bebe. Então, quem sou eu pra chegar lá e dizer a senhora não pode mais fazer porque eu tenho o meu duty of care? Claro, obviamente que não, né? Eu conversava com ela sobre isso e aí, de novo, vai depender do seu relacionamento com aquele cliente, né? De primeira, eu não cheguei lá questionando ela, obviamente, mas com o tempo a gente foi criando aquela relação e eu perguntava pra ela por que ela tinha tomado, né, o porquê dessas decisões delas de beber todo dia e não sair. Ela não saía pra cozinha. E ela dizia que eu não perguntei diretamente assim, né? A gente vai sabendo, a gente vai manejando a conversa até a gente pra gente poder entender. E ela contando a história dela, ela disse que era normal na família dela beber. E que o pai dela introduziu ela à bebida com 14 anos. Então, começou lá, é algo que tá lá atrás, tanto é que as consequências agora, que ela não sai de um quarto dela, ela tem alguns problemas de saúde e ela não tem contato com os filhos porque os filhos não aceitaram essa decisão dela. E eles têm, né, o direito de não aceitar, mas é decisão dela e a gente não tem muito o que fazer com isso, né? E eu também tenho, por exemplo, uma cliente, ela junta coisas, né? Então, ela não percebe o que ela faz, mais ou menos. Pra ela, parece que aquilo é normal. Tem uma casa cheia de coisas, tá? Uma moça nova, 42 anos. Ela não percebe que aquilo é um ambiente que não faz bem, né? É cheio de coisas. Onde a gente vai passar, a gente tem que dar uma... Sabe? A gente nunca consegue caminhar reto numa linha reta dentro da... Tem que sempre, né, dar uma viradinha assim de lado, porque a gente não consegue passar. Quando eu comecei lá na casa dela, era muito pior. Era muito pior. E aí, eu tive que falar com o meu supervisor e falar, olha, esse ambiente é perigoso pra mim, pra ela, pra filha dela, porque se acontecer uma emergência, a gente não tem como sair de lá. Então, assim, eu não falei diretamente pra ela, eu conversei com a minha supervisora e nós tentamos achar uma solução, tá? E basicamente a gente teve que fazer um hazard check, como fala? Desculpa, eu esqueci a palavra. Mas era basicamente um documento da empresa onde a gente tinha que checar os hazards que tinha dentro da casa dela. E aí foi apontado, né, que tinha tanta coisa que eu estava... era perigoso pra mim, né, pro meu trabalho. Era perigoso pra eu estar ali, que se aquilo não mudasse, a gente não poderia mais prestar o serviço. Então foi o que a gente fez. Ainda tem muita coisa. Eu olho pra aquilo, tem que respirar bem fundo, mas... é o normal dela, é isso. Mas já tá bem melhor. Se tiver uma emergência, eu consigo correr pra porta e sair de lá. Então, assim, ela tem choice and control, ela tem o dignity of risk, porque ela tá vendo que aquilo... Eu já conversei com ela, falei, você sabe que isso aqui tá perigoso, porque se, né, sua filha tiver alguma emergência, se você tiver alguma emergência... Ela mesma já me relatou vezes que ela tropeçava nas coisas, e é muito fácil tropeçar em alguma coisa lá. Então, ela tem essa consciência disso. Ela é mentalmente capaz de tomar essas decisões, mas é a escolha dela. Mas a gente, ali dentro daquele ambiente, a gente teve que arrumar para que fosse seguro para mim e, né, e para ela também. Mas, fora isso, eu não tenho mais o que fazer. Ela acha que tá ótima a casa dela. Inclusive, ela falou isso pra minha supervisora, que eu sumi com toda a bagunça dela, né, do jeito, ela tava me elogiando, mas aí eu voltei pra falar com a minha supervisora e falei, olha, se isso pra ela tá bom, então é o normal da vida dela, então eu não tenho mais o que fazer. O meu trabalho eu já fiz, né? Eu vou lá 2 vezes na semana. Eu tento o máximo ajudar ela a organizar, mas é o normal dela. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, que a gente não tá lá só pra ajudar ela
arrumar a casa dela. Eu não tô lá só pra levar a pessoa no médico. Eu não tô lá só pra ajudar a pessoa a tomar banho. A gente tem responsabilidade. Nós temos responsabilidades e isso estão dentro são leis, tá? A gente tem que cuidar, a gente tem que prestar atenção no serviço que a gente presta, porque pode ser, né? Existem consequências se não for bem feito. Então a gente não é só, eu só preciso do meu CPR, eu só preciso do Blue Card, do Yellow Card. Não é isso, gente. A gente precisa entender ao nosso redor, a gente precisa entender fora, né, da caixinha que não é só isso. Tá? A gente tem muito mais responsabilidades do que a gente pensa. Um outro exemplo que é legal, que é bom dar aqui pra vocês, eu tive um treinamento quinta-feira na minha empresa e eu fiz uma pergunta, porque já tinha acontecido comigo. E quando meu supervisor, né, me deu a resposta, eu falei, meu Deus, faz muito sentido, como é que eu não tinha pensado nisso antes. E é muito simples, porque eu quero que você entenda que são pequenas decisões. Tá? São pequenas decisões que a gente toma que podem fazer toda a diferença e que podem nos trazer consequências não muito, né, positivas, tá? O que acontece? Já teve casos que eu tinha que começar a trabalhar 9h30, tá? Eu sempre coloco 9h30 porque eu tenho que levar meus filhos na escola. Então, eu teria que começar meu trabalho 9h30, porém, eu cheguei 15 minutos mais cedo. E eu conversei com a minha cliente, perguntei se era possível eu entrar 15 minutos mais cedo, né? Eu já tinha tido essa conversa anteriormente com ela, ela disse que não tinha problema, que inclusive quanto mais cedo pra ela, melhor. E foi o que eu fiz, eu cheguei 9h15 e comecei meu trabalho. E aí eu questionei o meu supervisor, porque o assunto era em relação ao horário, né? Porque ele tava falando que tinha muita gente que tá se atrasando, então que era pra gente cuidar muito isso. E eu falei, e quando a gente chega um pouco mais cedo? Ele falou, pois é, também é um problema. Daí eu falei, mas por quê? E ele disse, porque se você tiver algum acidente dentro da casa dessa pessoa, que aconteceu, inclusive está acontecendo nesse momento, a gente está tendo que lidar com essa situação. Aconteceu um acidente com a support worker, porque ela chegou mais cedo e aconteceu, né, esse acidente com ela. Eu não sei o que aconteceu, mas foi seriamente, foi algo bem sério. Só que por ela estar 15 minutos mais cedo, ela não tá no roster, né, ela não tá lá, ela não era pra ela estar trabalhando. Então o seguro não vai cobrir ela. Ela vai ficar 3 meses fora do trabalho sem receber, porque ela não estava no horário de trabalho dela. E pode ser que aconteça ao contrário. Se algo acontecer com aquela pessoa e não era o meu horário de trabalho e eu não souber o que fazer para ajudar aquela pessoa, por exemplo, e acontecer algo que eu tenho responsabilidade sobre aquela pessoa, eu também vou ter consequências sobre isso, porque eu não estava no meu horário de trabalho. Agora, um outro exemplo em relação a horários, tá? Se eu sair 15 minutos mais cedo do meu trabalho, porque eu terminei mais cedo, porque, vamos dizer, eu cheguei mais cedo, eu terminei mais cedo. E aí, gente, eu saí da casa da dona Joana e a Joana tem um ataque cardíaco. E eu não tô lá no meu horário de trabalho, porque eu saí mais cedo. E aí, gente, se isso depois, né, vier aí, se essa pessoa vier a falecer, por exemplo, ou independente da consequência, eu não estava lá para ajudar aquela pessoa. Ela pode ter ficado 2 dias, 3 dias já, né, talvez já faleceu, tá lá 2, 3 dias e ninguém sabe que ela tá lá. E então, assim, a gente entender que pequenas decisões que a gente faz pode ter consequências terríveis. E meu supervisor falou que isso já aconteceu, não que ele conhece, mas que já aconteceu, onde o cuidador, né, o support worker saiu mais cedo e a pessoa teve um episódio médico e não tinha ninguém para ajudar. E isso aí a gente vai ter problemas legais, né? Legais com o país, legais, são responsabilidades que a gente vai ter que tomar, né? A gente tem que, enfim, é algo que, de novo, são coisas super simples, 15 minutos que eu saí mais cedo, qual que é o problema? Mas olha tudo aí, olha o que pode acontecer com o nosso cliente. Então, são nossas responsabilidades, por isso que eu sempre enfatizo que não é só isso, a gente tem responsabilidade sobre aquela pessoa, a gente tem um trabalho que a gente tem que entender que podem ter consequências e a gente tem que, né, encarar essas consequências. Então, eu espero que eu tenha esclarecido o que é Duty of Care. Eu vou repassar aqui com vocês. Então, Duty of Care é a nossa responsabilidade legal quando a gente tá com aquele cliente. É nossa responsabilidade de ter certeza que aquele cliente tá num ambiente seguro, que ele não tá sofrendo abusos,
que ele tá se alimentando, que ele tá, né, vivendo uma vida razoavelmente boa, mas a gente tem que entender que eles têm o dignity of risk e que eles vão tomar as suas próprias decisões e tomar os riscos, né? Vai ter riscos, tudo que a gente faz tem risco. E o nosso trabalho é olhar para esses riscos e tentar alertar essas pessoas desses, né? Por exemplo, quando o nosso cliente ele cozinha ainda, mesmo com 80, eu tenho um cliente de 97 anos que cozinha. Mas, por exemplo, se eu perceber que tem fios, né? Porque eles ligam tomada e deixam ali na pia, já vi várias vezes isso. Nosso papel é alertá-los, né? Falar, ó, seu João, olha essa tomada aqui, tá quase dentro, né? Tá muito perto da água. A tomadinha da chaleira, né? Da nossa chaleira elétrica, né? Ou da torradeira. São coisas simples, né? Coisas simples que pra gente pode ser óbvio, mas pra eles às vezes não é. Ou porque nunca aconteceu nada, eles acham que nunca vai acontecer. Então a gente tem que estar ali, tendo certeza que aquela pessoa entende os riscos, que ela entenda os riscos. Mas a gente não pode controlar as decisões dele. A não ser que essas decisões podem causar morte, desabilidade permanente, ou se a gente entender que aquela pessoa não tem a capacidade mental de tomar as suas decisões, tá? Então não esqueçam, support workers, temos responsabilidade, você não tá lá só para dar uma olhadinha. Só para dar uma olhadinha no seu cliente. Isso ainda mais, tem que enfatizar isso ainda mais quando a gente está lidando com pessoas que têm um nível maior, precisam de um nível maior de cuidados, né? Como, por exemplo, pessoas cadeirantes que a gente tem que ajudar a transferir essa pessoa de um lugar para o outro, ou usar o hoist, né? Que é aquele equipamento, né? Que envolve, a gente coloca aqui as faixas e a pessoa é carregada, né? Na máquina, né? No hoist. A gente tem que saber mexer ali, né? Apertar os botões certo, né? A gente tem a responsabilidade que aquela pessoa vai ser transferida corretamente, né? Mesmo que for manualmente, eu já tive vários clientes que era manualmente, eu tinha, né, que pegá-la embaixo dos braços e transferi-la. Tu tem que entender o jeito certo de fazer. Então, a gente tem muita responsabilidade, estamos lidando com vida. E nosso trabalho como support worker é muito importante. O nosso trabalho, ele permite que centenas, milhares, eu diria, de pessoas possam continuar vivendo nas suas casas. É um trabalho que a gente permite que aquela pessoa tenha mais autonomia, tá? Isso é muito importante, a gente dá mais dignidade para aquela pessoa e a autonomia para eles é muito importante. E se não fosse o nosso trabalho, eles teriam que estar em talvez casas especiais, né, para o tipo de necessidade, convivendo com outras pessoas que muitas vezes eles não querem estar convivendo. Então, nosso trabalho é fundamental na vida de muitas pessoas e consequentemente a gente ajuda aí muitas famílias, né? Muitos filhos que precisam trabalhar e graças ao nosso trabalho eles podem viver a vida deles. Então é isso, temos um papel muito importante aqui na sociedade e a nossa profissão, ela é algo que está sempre, tem sempre muita demanda. Então, por exemplo, se você não tem qualificações ainda, não tem pelo menos um certificado 3, mas entende esses conceitos, entende isso, várias das coisas que eu falo aqui, você pode começar assim, tá? Você pode começar com trabalhos que exigem menos e aí vai se qualificando e vai entendendo qual é a área que você quer atuar. Porque eu já falei aqui que começar como support worker aí se abrem várias portas no momento que você começa como support worker, porque você vai entender o que você gosta de fazer, né? Você vai entender se talvez você quer trabalhar com pessoas com mental health issues, né? Então que é o meu caso, e eu quero me qualificar mais nessa área. Então, realmente, abrem portas. Talvez você vai querer trabalhar só com crianças, ou só com idosos, ou só na área do disability, não quer trabalhar com idosos. Então, aí você tem um leque aí de opções, tá? Mas desde que você entenda que tenha responsabilidades, desde que você entenda que existem muitos conceitos por trás aí que a gente tem que entender para que a gente possa ter um serviço com excelência, um serviço que tem responsabilidade. Então é isso, eu espero que eu tenha deixado tudo bem claro. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, pode me chamar, que eu tento, né, responder da melhor maneira possível. E sempre a dúvida de vocês me ajuda a trazer mais temas. Tá bom? Então é isso. Um bom final aí, uma boa tarde pra vocês. Bom sábado, bom domingo. Até a próxima.